Shalom, amados! Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical, a nossa primeira aula do novo trimestre, mais um trimestre aí que inicia com as dificuldades que têm nos sido bastante presentes e nós terminamos um trimestre falando a respeito do pentecostalismo, do pensamento pentecostal. E agora nós vamos falar nesse trimestre a respeito dos dons, né? A revista vai focar esse ponto da Bíblia Sagrada e nós iremos tentando aí colocar algum tipo de conhecimento a mais na nossa vida para que nós possamos estar falando a respeito desse assunto. O começo desse trimestre, enquanto a gente não pode ter aula presencial, desculpa, amados, mas o gatinho ele quer participar da aula. Então, no começo desse trimestre, enquanto nós não temos a possibilidade de termos aulas presenciais, a direção da escola pediu que eu, por já ter uma facilidade de fazer vídeo e tudo mais, que eu fosse aí dando aulas até que nós possamos voltar à igreja, voltar a ter aula presencial, e aí os outros professores que também são extremamente gabaritados possam também estar participando. É bom quando tem uma gama de professores, porque você não fica preso a uma linha de pensamento apenas, né? Eu não sou o dono da verdade e nem conheço a verdade, porque quando Jesus falou para Pilatos queria saber o que era verdade. A gente sabe que existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta ela é Deus. Todas as outras são verdades que não são absolutas. Elas muitas vezes são verdades por um determinado tempo, às vezes ela é verdade para determinadas pessoas, às vezes ela é verdade para determinadas situações, e é por isso que o profeta Oséias ele vai pedir para nós que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos sempre ter na nossa mente a ideia fixada de que o conhecimento do Senhor ele é uma escada e nós temos sempre que buscar subir mais essa escada. Talvez você tenha muito tempo de igreja, já ouviu falar muito sobre dons espirituais, dons ministeriais, e de repente nessa lição aqui, nesse trimestre, você vai ver coisas novas que vão de encontro com a sua vida. Então a primeira lição, o título dela é "E deu dons aos homens". O texto áureo está em Efésios 4 e o verso 8, que diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". A nossa verdade prática, ela vai dizer que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Então, essa é o nosso textual, a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, ela... Só um minuto, irmãos, que ela acabou fechando aqui no meu computador, no meu celular, e eu vou precisar achar ela de novo aqui. Mas são... Só um minuto, queridos. Oh, meu Deus do céu, cadê a lição? O foco principal dessa aula, dessa lição, vai ser realmente que nós possamos ter um conhecimento
extremamente válido daquilo que Deus deseja de nós. Nós precisamos, irmãos, primeira coisa, e é bom que venha agora uma lição a respeito de dons espirituais, porque nós acabamos de falar a respeito de pentecostalismo. É bom a gente ir nessa sequência, porque nós precisamos ter um ensinamento que ele seja coordenado na igreja. Então nós falamos sobre pentecostalismo, agora nós vamos falar de dons. As questões de dons, irmãos, elas são sempre muito cheias de discussões, cheias de coisas que nós precisamos ficar discutindo, mas, acima de todas as coisas, nós não podemos esquecer que entender de dons também vai do lado prático da nossa vida. Nós precisamos buscar, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, buscai com zelo todos os dons, principalmente o de profetizar. E quando ele diz que a gente precisa buscar com zelo os dons, é porque quando nós não temos esse contato, eu vou chamar de contato direto com os dons espirituais, nós ficamos, falando de coisas que nós não entendemos. Por exemplo, existem pessoas que hoje em dia, elas encontram tanta dificuldade de fazer uso de dons espirituais que ela acha mais fácil criticar, ela acha mais fácil entrar para a linha de não acreditar, e isso é ruim. Por quê? Porque os dons estão aí e nós precisamos entender dos dons. Por quê? Porque é para nós usarmos, irmãos. Deus quer usar a nossa vida através dos dons espirituais. Nós não seremos mais especiais se nós tivermos dons, mas nós precisamos ter dons para nós podermos fazer coisas espirituais. A Bíblia, a nossa lição na introdução, ela vai dizer que a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, se a gente perguntar, se você for na raiz da palavra, o que é dom? Dom, na verdade, é uma dádiva, é um presente, é algo que Deus dá. E quando você para estudar a profundo essa questão de dom ser uma dádiva, eu vou falar uma coisa aqui que para muitas pessoas pode ser chocante ouvir isso, mas você vai ver que é verdade. Às vezes, a pessoa pode ter um dom sem nem ser crente. Que isso, Josué? Por quê? Nós corremos um risco, irmãos, e isso é um perigo. Nós corremos o risco de sempre analisarmos as questões dos dons e das pessoas que têm dons com santidade. E mais uma vez, vou falar e alguns vão se chocar. Irmãos, o dom, como a sua própria palavra, a raiz da palavra diz, é uma dádiva, é um presente. E é por isso que nós precisamos buscar. Esse buscar não é você ter um pensamento de que eu preciso ficar mais santo, eu preciso ser mais santo para que eu possa ter algum dom espiritual. Nesse tipo de pensamento, nós vamos exaltando demais as pessoas, no sentido de que, olha, fulano é profeta, fulano é não sei o que, fulano é vaso, fulano é usado. Irmãos, e a questão de uma pessoa, ela ser usada por Deus, ela servir de canal para Deus, poder fazer algo miraculoso, maravilhoso, não significa nada. Nós vamos ver, e a própria lição de hoje ela vai falar sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais e que era problemática, era a igreja mais problemática que o apóstolo Paulo lidava. Então, nós precisamos desvencilhar essa questão de dons e santidade.
Alguém que profetiza uma palavra na igreja e ela se cumpre, não significa que ele tem algum nível de santidade acima das outras pessoas. Significa que ele tem, muitas vezes, é apenas uma percepção. Quando a gente fala, quando a gente for falar sobre os dons, a gente explana mais, não é esse o foco, falar sobre os dons hoje. Mas, às vezes, a pessoa, ela tem facilidade de captar essas mensagens que são passadas por Deus, porque é mais ou menos assim, irmãos. Você já viu com certeza pessoas que, por exemplo, por muito tempo aqui em São Paulo teve uma mulher que fazia muito sucesso, ainda tem outros que fazem, mas ela era chamada de Mãe de Iná. Então às vezes nós queremos desmerecer o que a pessoa faz, né? A gente fala, não, a pessoa não, a gente não quer dar o braço a torcer que uma pessoa que não é cristã, que mexe com o espiritismo, não sei o quê, foi lá, falou uma coisa e a coisa aconteceu mesmo. E acontece, é possível. Por quê? Porque, irmãos, essa questão de saber lidar com coisas espirituais, ela é uma dádiva, é um dom. E não está dizendo que vai ser só para quem é da igreja. Então, tem pessoas fora da igreja que se desenvolvem espiritualmente. E através desse desenvolver espiritualmente, ela alcança a capacidade de possuir um dom? Sim. Tanto que a gente vai encontrar Jesus falando, olha, no dia que eu separar as ovelhas dos bodes, no meio dos bodes, vão falar assim, mas Senhor, no teu nome profetizei, no teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu ressuscitei mortos, no teu nome eu fiz... Eu não conheço vocês, eu não sei quem é vocês. Veja que é uma palavra assim que nós temos que ter bastante cuidado ao falar dela, mas é uma palavra que, veja, Jesus está desvencilhando o agir através de dons da pessoa dele. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. É como se ele estivesse dizendo, isso não é comigo, amigo. Você que resolva aí. Então, muitas vezes nós precisamos entender que o dom em si próprio, em si mesmo, ele não significa um nível de santidade maior que os outros. Tanto que a pessoa pode ser usada como dom. Às vezes as pessoas falam assim para mim, me perguntam assim, uma criança pode ser usada por Deus? Uma criança, vamos pensar o seguinte, uma criança de 8 anos, 8, 7 anos, né? Só para a gente ir pensando, pode ser usada por Deus? Você acredita que uma criança nessa idade pode ser usada por Deus? Eu, particularmente, acredito que sim. Por quê? Qual é o nível que eu vou colocar que ela vai ser usada por Deus? Se você me perguntar assim, uma criança dessa, de 7, 8 anos, pode pregar na igreja? Não pode. Que isso, Josué? Deus não pode usar ela? Pode usar, mas ela não serve para ser um pregador. E por que ela não serve para ser um pregador? Porque a pregação, irmãos, ela deve ser baseada em estudo, em conhecimento, em experiência, que uma criança de 7, 8 anos não tem. Então, às vezes você vê vídeos por aí de criança de 7, 8 anos pregando em igreja, e aí você presta atenção na pregação. Ela tá lá só falando, receba, tome, pegue, Deus vai mudar, Deus vai quebrar, Deus vai fazer. Irmãos, isso não é uma... Agora, ele pode ir lá ser usado para orar e uma pessoa ser curada. Ele pode ser usado num dom de profecia, seja lá do que for. Pode. Por quê? Porque o dom está ligado à dádiva. Agora, por exemplo, ensinar na igreja deve ser feito pelas pessoas que têm condição de fazer isso. E nós, muitas vezes, nós abrimos mão disso na igreja. Então nós precisamos saber lidar com os dons. A pessoa não pode ser
extremamente exaltada, seja qual for o dom que ela tiver. Ah, o irmão, não interessa. Quem tem dom, quem recebe de Deus alguma dádiva nesse sentido, seja em dons, quando a gente discute, a gente fala sobre cada tipo de dom, mas seja o dom de ensinar, o dom de profetizar, o dom de orar e as pessoas serem curadas, o dom de falar línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de discernimento de espírito. Não, essa pessoa não tem nada de especial. Ela tem mais responsabilidade. Ela é mais servo nosso. Por quê? Porque essa é a finalidade dos dons. Então o dom, ele é dado, ele sempre vai ser dado, e essa é a finalidade, a função dele, ele vai ser dado para que a igreja seja edificada. Para que as pessoas que precisam sejam edificadas. E não para que eu me torne o senhor de vocês. Para que alguém que tenha um dom se torne o dono de vocês. Não, nada disso. Então, é um presente que Deus dá para a igreja. Aí, quando nós paramos para estudar a respeito de dons, a gente vai ver o seguinte. No Antigo Testamento, existia dons espirituais? Se você estudar a Bíblia a fundo, você vai ver que sim. É porque nós acabamos, irmãos, fazendo algumas divisões, e aí nós vamos separando as coisas como Antigo Testamento, Novo Testamento. Por exemplo, Moisés não é chamado de profeta? Aliás, até hoje na cultura judaica, ele é o maior profeta que existiu. Então, quando você vai estudar e você olha, lá no Antigo Testamento, as pessoas tinham dons espirituais? Tinham. A gente vai pegar pessoas como o profeta Eliseu. Bom, só o fato dele ser chamado de profeta já, né? Mas veja, o profeta Eliseu, ele ressuscitou o filho de uma mulher, o profeta Elias também. A gente vai encontrar ele falando, que a gente não vai valorizar isso, né? Mas ele falando pro camarada, vai lá e pula no Jordão 7 vezes que você vai ser curado da sua lepra. A gente fica tão, né? Não é um dom isso, irmão? O camarada dá o remédio que vai curar. O profeta Isaías. Então, são coisas, irmãos, que lá no Antigo Testamento já estavam sendo usados. As pessoas falam, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Irmão, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Então, o Deus que... Aí as pessoas falam assim, né? As pessoas trazem uma conotação de que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia separadamente e no Novo ele em abundância. Irmãos, nós estamos aqui, nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas eu pergunto para você, você anda 24 horas ligado na fiação do Espírito de Deus? Não. A gente acorda como humanos, a gente passa dias que a gente não é que não tem comunhão, mas assim, você não é usado pelo Espírito Santo. Você é usado pelo Espírito de Deus na sua casa? Então é a mesma coisa do Antigo Testamento. Nós temos que parar de ficar fazendo uma alusão a que o Espírito Santo seja uma possessão. Não. O dom ele vai estar embutido em nós. Agora, quando Deus quiser fazer uso disso, eu estava até estudando sobre essa lição, e aí eu estava pensando o seguinte, vocês lembram, né? Eu vou falar sobre um dom específico aqui, não vou explicar o dom, vou só comentar a respeito dele, sobre o dom de línguas. Olha só, a Bíblia diz que o profeta Jonas, judeu, vivia na Judéia, era nota 11 como judeu,
foi mandado para a cidade de Nínive. Irmãos, Nínive não era Osasco, São Paulo, que você passa uma fronteira e chegou. Não, tanto que ele teve que tomar um barco para ir para outra cidade. Era um lugar de uma certa distância. Vocês acham que o povo de Nínive falava a língua dos hebreus? Com certeza não. Em que língua que Jonas pregou para esse povo? Qual foi a língua que Jonas falou para esse povo? Eu não sei. Eu não vou aqui cacifar que o Jonas falou em uma língua estranha. Mas não foi isso que aconteceu no Pentecostes? A Bíblia diz lá no Pentecoste, quando explica o que aconteceu lá no Pentecoste, a Bíblia vai dizer o seguinte, que tinha lá medo, tinha persa, tinha não sei o que, tinha não sei o que, não sei o que, um monte de gente. E o Pedro falou, e todos ouviam na sua própria língua. Então veja, não é que ele falou e todo mundo entendia hebraico. Não, ele falava e as pessoas ouviam na sua língua. Então, aonde é que estava o milagre? Na boca de Pedro ou no ouvido das pessoas? Independente de qualquer questão. A gente está falando isso a respeito de línguas. E o Jonas? Como foi que o Jonas pregou? O Jonas, eu vou aqui abrir um parentezinho assim para vocês. O Jonas, na minha opinião, o Jonas ele é... Ó quem veio para a aula, irmãos. O Jonas, na minha opinião, ele é o maior pregador da história da humanidade. Por que ele é o maior pregador? Porque ele pregou para um povo estranho, ele pregou contra a vontade dele, ele pregou querendo que os caras não se arrependessem e ele conseguiu ganhar uma cidade toda. Cai até como uma forma de brincadeira isso, mas isso é para mostrar para nós que quando Deus fala que vai fazer uma obra, ele vai fazer uma obra. Quando o Jonas fica triste lá embaixo da boboreira lá, Deus fala, por que você está triste? É porque eu sabia que o Senhor é bonzinho mesmo. Quando eu estava lá, eu já sabia que eu ia vir aqui, ia pregar, esses caras iam se arrepender, você não ia matar ninguém. Então, o Jonas não queria que o povo se arrependesse, mas ainda assim, ele pregou. E eu não vou afirmar aqui 100%, mas eu sei que ele pregou, a cidade ouviu. A pregação chegou aos ouvidos do rei e todo mundo se arrependeu. Então, amados, os dons, eles são para isso. Lá no Antigo Testamento ele servia para isso. Agora, não era a bagunça. Entendeu? Às vezes nós, por até não saber lidar com a questão de como fazer as coisas em relação ao Espírito de Deus, por nós não sabermos, sabe o que acontece? A gente pega, irmãos, e fica aceitando bobagens e fazendo bobagens. Então, às vezes, a gente põe rótulos nas pessoas, olha, não, porque a pessoa é homem de Deus. Irmãos, não precisa ter esse tipo de pressão. Não precisa ter esse tipo de coisa que vá levar-nos a colocar uma carga sobre uma pessoa e essa carga não nos levar, acabar fazendo com que a pessoa se torne cada vez mais escrava. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que nós estamos na igreja e de repente Deus usa a minha vida para falar alguma coisa para alguém, não vamos citar nomes, mas para alguém. E aquilo que eu falei, se tornou real, aconteceu, do jeito que eu falei, a pessoa entendeu e tal, maravilha. Irmãos, não se é necessário querer criar para mim um rótulo de que eu sou o profeta. E aí que todo culto eu tenho que profetizar. Às vezes tem irmãos que ele tem lá o profeta que ele vai buscar a palavra. Irmãos, as coisas não podem correr dessa forma.
Eu não posso ter a obrigação de profetizar na igreja. Eu não tenho a obrigação de curar os enfermos da igreja. Eu estou falando de mim, mas no geral. Nem eu, nem o pastor João, nem o pastor Valdomiro, nenhum dos pastores, ninguém tem essa obrigação. Nós estamos nos posicionando de uma forma que Deus venha usar a nossa vida. Mas isso não é uma necessidade de que, não, a partir de agora vai ser assim. Então, os dons são dados. Os dons foram dados no Antigo Testamento, as pessoas usavam. Abraão foi chamado de profeta. Moisés foi chamado de profeta. Outros homens foram chamados de profeta. Homens que tinham liberdade de curar pessoas. A gente vê isso na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida do profeta Isaías. A gente tem pessoas que tinha, por exemplo, né? A gente fala principalmente dons de oratória, dom da palavra do conhecimento. Olha que coisa. Dom da palavra de sabedoria. O Salomão, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas vinham de longe para ouvir as palavras do rei Salomão. As pessoas sabiam que o rei Salomão era uma pessoa que tinha um dom especial na hora que ele abria a boca para falar. Tanto na forma de ensinamento, como na forma de dialogar. Então, nós precisamos ter conhecimento desses dons, para que esses dons, ele seja usado e seja usado de uma forma em que seja útil para a igreja. Eu falei para vocês a respeito de não colocarmos nas costas das pessoas um nível de santidade, porque ela tem, seja qual for o dom. A igreja de Corinto, irmão, era a igreja mais problemática que tinha. Meu Deus do céu, Paulo vai escrever para os irmãos de Corinto, chamando a atenção dos irmãos, porque tinha um rapaz que estava tendo um caso com a madrasta. Olha que coisa terrível. E aquilo ali, na igreja, não gerava uma revolta, uma repulsa. Não, ao contrário. As pessoas estavam lá e estavam aceitando de boa. Agora, o que acontece? Paulo chega e faz uma reclamação dessa. Mas é uma igreja que tinha os 9 dons espirituais. Então, não é porque alguém tem dom que está atestado como santidade. Às vezes, e aí isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, que é o seguinte, irmãos. Às vezes, Deus nos dá um dom, era melhor que ele não tivesse dado, porque aquele dom vai servir só para enterrar a gente nas nossas bobagens. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos desvencilhar dom de santidade. Dom é presente, irmão. Você pode ser analfabeto e Deus pode te presentear com dons. Paulo vai dizer, buscai com zelo todos os dons. Ah, mas eu não sei nem falar direito. Eu falo, nós vai. Deus agracia quem Ele quer. E como Ele quer. Então, os dons primeiros são para nós. Algumas igrejas dizem que os dons eram só lá para os... Não, os dons são para nós. Segundo ponto, dom não é santidade. Não é atestado de santidade. Terceiro, não existe obrigatoriedade de que eu faça uso de dons todas as vezes que eu for falar. Ou todas as vezes que eu estiver na igreja, ou todas as vezes que alguém entender que precisa, será alcançado por dons. Então, vamos tomar cuidado com isso. Nós vamos aprendendo, irmãos, e conforme nós vamos aprendendo, nós vamos nos tornando hábeis para termos essas coisas. Então, nesse trimestre, nós vamos falar sobre dons de serviços espirituais, dons de serviço espirituais e dons ministeriais. Nós vamos estar falando mais. Durante o trimestre, nós vamos
especificando cada coisa. Mas, irmãos, hoje eu gostaria de deixar essa lição para vocês, deixar essa aula para vocês, e se Deus quiser, logo, logo, nós vamos estar tendo aula presencial. A aula presencial é boa, porque vocês podem tirar dúvidas na hora, e os outros professores também poderão interagir mais. Mas, enquanto eu for útil, eu estou aqui para servir vocês, e tomara que vocês sejam abençoados através dessa aula do dia de hoje. Deus abençoe vocês e uma boa semana.